Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam os vídeos e ativem o sininho para as notificações. Quando falamos sobre a vontade de Deus e quando pensamos sobre aquilo que Deus ele direciona o homem, acerca da vida do homem, acerca daquilo que Ele quer para a vida do homem, nós podemos observar que às vezes o homem ele quer fugir de Deus. O homem ele quer ir contra aquilo que Deus ele planejou, aquilo que Deus ele estabeleceu para a vida dessa pessoa. E um personagem bíblico que talvez ele retrate bem isso e que ele mostra essa relutância, essa batalha que muitas das vezes o homem ou a mulher contra a vontade de Deus e em desobediência ao projeto de Deus, esse personagem é Jonas. A história de Jonas, ela mostra esse conflito e ela mostra que Deus ele tinha um projeto para Jonas, que Jonas fosse até a cidade de Nínive, capital da Síria, e ali Jonas ele anunciasse a palavra de Deus para que o povo se arrependesse e fosse ali livre, fosse ali salvo do juízo que Deus haveria de trazer sobre aquela cidade, que era uma cidade pagã. Porém, a palavra nos mostra que Jonas ele se revolta contra essa decisão divina de salvar uma cidade, mesmo sendo ele um profeta de Deus. Existe até uma explicação para isso, mas não é o ponto aqui da mensagem. Jonas ele tinha as suas reservas, mas não justificava a atitude dele de não querer ir anunciar a palavra de Deus em Nínive. Então a Bíblia diz que Jonas ele desce até o porto de Jope e quando ele chega em Jope ele entra numa embarcação com destino a Tarsis, uma cidade no extremo sul da Espanha, uma localização totalmente oposta àquela, uma direção totalmente oposta àquela que Deus ele tinha para Jonas, que era Nínive. Jonas vai para o outro lado. Porém, a Bíblia fala que quando nessa embarcação uma grande tempestade vem e essa tempestade começa a levar aquela embarcação a pique, ao ponto de que os marinheiros, a tripulação começa ali a lançar sortes e a tentar buscar entender de seus deuses pagãos o que vinha acontecendo, quem era o causador, na verdade, daquela tempestade, porque eles perceberam que aquela tempestade era uma tempestade atípica, que era uma tempestade até mesmo sobrenatural. A tripulação que ali estava, uma tripulação fenícia, e como os fenícios eram muito acostumados à navegação, aos mares, e principalmente ao mar Mediterrâneo, que era o quintal ali da casa deles, podemos dizer assim, eles logo perceberam que a forma com que se deu aquela tempestade foi de uma maneira sobrenatural, algo incomum. E eles começam ali a lançar sortes, eles começam ali a questionar e tentar entender quem era o causador daquela tempestade. E a palavra fala que o capitão ele vai até o porão daquele navio e lá encontra Jonas dormindo. Ele acorda Jonas, ele questiona Jonas, faz algumas perguntas. Jonas ele se identifica, ele diz que ele conhece o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, e que por conta dele, culpa dele, Jonas, aquela tempestade tinha sobrevindo. E ele diz, olha, lança-me ao mar. Eles lançam Jonas ao mar. Naquele momento que eles lançam ao mar, o vento, a tempestade cessa e vem um período de bonança. Eles já tinham ali lançado todas as suas coisas ao mar, eles já tinham perdido todos os bens que eles tinham, e era uma viagem muito longa, uma viagem de mais de 4.000 quilômetros, de Jope até Tarsis, uma viagem que levava ali meses para ser concluída. Obviamente aquilo que eles levavam era algo de muito valor, porque uma viagem longa, assim, normalmente se levavam coisas preciosas, de valor, mercadorias, objetos, enfim. O que nós podemos entender desse texto? Que um homem e uma mulher que foge do projeto de Deus, ele é um problema para si e para todos que estão à sua volta. E aí a gente tem que entender o seguinte paralelo. Jonas, ele fugia do projeto de Deus, que era que ele fosse até a cidade de Nínive pregar. E o homem e uma mulher que foge do projeto de Deus, que é a família, que é o casamento, porque a família e o casamento são projetos divinos, são projetos de Deus, ele se rebela contra aquilo que é a vontade do Senhor, contra aquilo que é algo que Deus estabeleceu. Esse homem e essa mulher, eles se põem em uma situação de tamanha dificuldade, não só para eles, mas para aqueles que estão à sua volta. O cônjuge apartado, onde está? Ele se torna um causador de tempestades. Ele se torna um agente de maldição para aquele ambiente, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Em meio à tempestade, Jonas se torna uma maldição
Diferente de Paulo, que numa situação até mesmo parecida, quando ele sofre um naufrágio, Paulo, dentro daquela embarcação, ele abençoa o navio, ele toma uma posição, ele dá uma palavra de ânimo da parte do Senhor, diferentemente de Jonas, que dorme dentro daquela embarcação sendo açoitada pelo mar e pelo vento. Jonas, ele era ali o causador de uma maldição e não de uma bênção, em meio à tempestade. Porque o homem, quando está em obediência a Deus, mesmo nas piores tempestades, o homem, a mulher obediente e temente a Deus, ele se torna um agente de bênção. E já é o contrário que acontece com aquele que está em desobediência. Ele se torna um agente de maldição, não só para o lugar, como para as pessoas. E nós podemos observar isso porque aquela tripulação ela perdeu tudo que tinha. Era uma viagem, como eu falei, de mais de 4.000 quilômetros, de meses no mar. Ou seja, eles não só entraram em desespero, em agonia, em angústia profunda devido à circunstância, devido àquela situação que acontecera, que estava ali acontecendo, como eles tiveram prejuízo. Eles tiveram prejuízo e perderam aquilo que eles tinham, seus bens. Eles sofreram danos devido à presença de Jonas naquele barco. Meus irmãos, é o que acontece. O lar que recebe, a casa que recebe, as pessoas que recebem, as pessoas que apoiam, o homem e a mulher que anda em rebelião contra a vontade divina, contra o projeto de Deus, eles sofrem perdas, entram em grande aflição, em grande angústia. A tempestade, uma hora ou outra, ela sobrevém. A embarcação, a vida daquele que se rebela contra Deus. E também, ela acaba atingindo, consequentemente, aqueles que estão ao redor do rebelde. Um crente desobediente, ele é pior do que um ateu, porque o ateu ele não conhece o projeto de Deus, ele não conhece o Senhor, mas aquele que conhece a Deus, ele peca por rebelião e ele peca com conhecimento do pecado, com conhecimento da verdade. E essa foi a situação de Jonas. Todos ali foram açoitados pelo vento. E quando o capitão ele chama, quando aqueles homens eles descem até ali o porão, eles acordam Jonas porque ele estava dormindo, e o dormir mostra uma inconsciência. E é interessante porque a palavra utilizada para dormir, dormente, ela é a mesma palavra empregada em Gênesis, quando Deus ele faz recair sobre Adão um sono profundo. Porque a expressão em hebraico, ela não só mostra que havia ali uma inconsciência, mas ela mostra que havia ali uma anestesia. Quando Deus ele põe Adão num sono profundo, Deus ele opera Adão para tirar da costela de Adão Eva. Então, se fosse apenas um sono, ele acordaria, obviamente, devido à dor, devido ali à intervenção de Deus em seu corpo. Por isso a palavra empregada para sono é uma espécie de sono que anestesia ao mesmo tempo. Ou seja, inconsciência e insensibilidade. E essa mesma palavra é empregada no caso de Jonas, quando ele está lá no porão dormindo. Ele está inconsciente a tudo aquilo que está acontecendo. Ele está inconsciente à tempestade que se formou, aos ventos e o mar açoitando o barco, ao barco quase que indo a colapso. E ele está, além de estar inconsciente, ele está insensível. Ele não consegue sentir a agitação, os gritos, tudo aquilo que ocorria. Ele não consegue sentir, ele não consegue ouvir, ele não consegue entender. A pessoa, quando se distancia do projeto de Deus, ela também adormece. Ela entra nessa inconsciência, ela entra nessa indiferença, ela entra nessa insensibilidade. Mas assim como Jonas foi acordado por aqueles homens, em algum momento Deus, através do seu Espírito Santo, ele acorda, ele desperta em meio à tempestade a pessoa. E aqueles homens, eles questionaram Jonas acerca de algumas coisas muito particulares. Da onde ele vinha, qual era o povo dele, qual era a ocupação dele, qual era o Deus dele. O Senhor, através do Espírito Santo, ele questiona. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de convencer o homem do seu pecado. E ele questiona o homem acerca do passado dele, acerca daquilo que era a vida dele, a vida que ele tinha, aquilo que ele abriu mão, aquilo que ele largou, aquilo que ele deixou para trás. E ele é confrontado com tudo aquilo que ele mais queria esquecer. Talvez, naquele momento, se Jonas pudesse, ele não lembraria de nada daquilo. Se ele pudesse, ele não contaria aquilo para ninguém, porque afinal de contas, Jonas estava querendo fugir de Deus. E ele não queria ser confrontado com tudo aquilo que ele mais queria fugir. Porém, Deus, ele sabe confrontar através do seu Espírito o homem. Ele sabe incomodar o homem. E essas perguntas, talvez elas tenham ali rasgado a alma de Jonas mais do que aquela tempestade que açoitava o barco. Porque aquilo confrontou ele, o levou de volta o seu grande questionamento,
ali o seu grande conflito, que era ir contra Deus. E naquele momento ele fala, olha, eu sou o causador. Eu sou o causador desse vento, eu sou o causador dessa tempestade, porque eu sirvo a um Deus, o Criador dos céus e da terra, e me lancem ao mar. Que me lançando ao mar, esse vento e essa tempestade cessará. Essa era a situação daquele homem, um servo de Deus, um profeta, um homem que conhecia o Senhor, mas que talvez naquele momento ele esqueceu de algo interessante, porque observando o livro de Jonas, nós vemos que Jonas, ele, em sua oração, já no ventre do peixe, ele faz muitas referências aos salmos. E os estudiosos dizem que, de fato, Jonas talvez ele tenha sido bastante influenciado pelos salmos e pelos salmistas. Mas eu acho que em algum momento Jonas esqueceu de um salmo que talvez fosse ali naquele contexto mais importante, que é o Salmo 139, que diz que Deus é inescapável. O salmista, no Salmo 139, a partir do verso 7, ele diz: para onde eu irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? O homem não pode fugir da face de Deus. O homem não tem como correr do Senhor. O nosso Deus, ele é onipresente. Se Jonas estivesse em Nínive, conforme a palavra de Deus, Deus estaria lá. Em Jope, Deus estava. No porão do barco, Deus estava. No ventre do peixe, Deus estava. Em Tarsis, para onde Jonas queria fugir, aquele local próspero, porém distante da vontade de Deus, Deus também estaria. Portanto, Jonas fecha os seus ouvidos para não ouvir ali a voz de Deus. E ele tenta, dormindo e fugindo ali, escondido dentro daquele barco, ele tenta fugir da voz de Deus. Deus, ele cria circunstâncias que gritam muito mais alto do que a sua própria voz. Quando o homem tapa os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus, Deus, ele fala de uma maneira estridente, através das situações e circunstâncias da vida, através de um acidente, através de um desemprego, através de uma doença, através de uma decepção, de um susto. Deus, ele fala de uma maneira muito alta, através de fatos e circunstâncias, quando o homem se recusa a ouvir a sua voz. É até engraçado, porque todo mundo ouviu a voz de Deus, menos o profeta. O vento, ele ouviu a voz do Senhor. O mar, ele ouviu a voz do Senhor. Os pagões, eles ouviram a voz de Deus. O peixe ouviu a voz de Deus. O verme que comeu a boboeira, no final do livro de Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Mas o profeta, ele não quis ouvir. E Deus, ele criou as circunstâncias para falar ao coração. Como ele cria circunstâncias para falar ao coração daqueles que taparam os seus ouvidos à voz divina. Meus irmãos, quem viaja na contramão da vontade de Deus sempre estará na rota de colisão com uma grande tempestade. Isso é um fato bíblico. Quem viaja na contramão da vontade de Deus, uma hora ou outra, em algum momento, vai se defrontar com uma grande tempestade. E foi o que aconteceu com Jonas. E após ser acordado e após ser questionado, e ele se defrontar com aquela situação, o momento onde ele se depara com a realidade, e ele é confrontado por ela e com ela, e isso não é diferente na vida daqueles que se distanciaram, Jonas é lançado ao mar. E o que é interessante é que o ponto da rebelião e o ponto de rebeldia em que aquele homem ele chegou, ele é lançado ao mar e não se ouve sequer uma prece sua, uma oração. Ou seja, ele estava disposto a morrer na condenação do que obedecer à voz do Senhor. Ele estava disposto a morrer no pecado, a morrer na desobediência, a morrer na rebelião, na rebeldia, ao invés de obedecer e fazer a vontade de Deus e cumprir na sua vida o projeto divino. Meus irmãos, mas Deus, ele faz quer o homem queira ou não queira. Aquilo que é o propósito e o projeto de Deus não pode ser frustrado. E quando Jonas é lançado ao mar, nós sabemos o que lhe acontece. Ele pensava que o mar seria o fim da sua jornada e seria o fim da sua vida. Mas Deus, ele usa o mar. E ele fala ao ouvido de um grande peixe. E Jonas é levado e conduzido às entranhas desse peixe. E ali vive o seu deserto. A pessoa que se distancia do projeto da família, do casamento. Muitas das vezes ela até diz, que ela prefere morrer do que retornar à vida que ela tinha, ao casamento, à família. Que ela prefere que o mal lhe aconteça, que o pior lhe aconteça. Mas voltar ela não volta, ela não retorna. Ela ir de encontro àquilo que é o projeto de Deus para a vida dela, não, isso ela não faz. Jonas pensava a mesma coisa, mas a Bíblia nos prova, nos mostra que quando Deus quer cumprir o seu projeto na vida do homem, ele cumpre.
Nós muitas das vezes somos confrontados com a palavra livre-arbítrio. Eu acho que no livro de Jonas talvez seja o livro que mais bem reposiciona essa palavra livre-arbítrio e mostra qual é o devido lugar e a devida importância desse livre-arbítrio. Jonas, ele escolheu não fazer a vontade de Deus. E Deus, ele escolheu que o seu projeto se cumprisse. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz, Senhor Jesus.